houve um cumprimento desse isolamento social, Tom, no primeiro decreto. No primeiro decreto, que a Covid-19 era uma novidade, houve um cumprimento. Depois, relaxaram as autoridades e relaxaram a população. E eu não sou jornalista que faz crítica de culpar a população. Existem lideranças. Na hora em que viram que o povo não estava cumprindo, existiam meios, existia um mecanismo para envolver as pessoas de cumprimento. Não o fizeram. Agora não dá para apenas chegar a público e dizer que precisamos envolver a população sem apontar que podia ter sido feito anteriormente e não foi feito. 6h24, 6h24, como falamos aqui, para o isolamento ser efetivo é preciso rigor na fiscalização. Contudo, em quase 3 meses, apenas 23 empresas do RN foram multadas por descumprir as regras durante a pandemia. Quem conta os detalhes dessa fiscalização é a nossa repórter Beatriz Leão. Desde o dia 18 de março, a pandemia do novo coronavírus trouxe regras rígidas e decretos do governo do estado e das prefeituras que estabelecem como deve ser feito o funcionamento das empresas. Com isso, várias delas foram fechadas e mesmo as que permaneceram abertas tiveram que seguir os protocolos sanitários, como a utilização de máscaras e o uso de álcool em gel. Apesar disso, depois de mais de 2 meses de decreto, até o momento apenas 23 empresas foram multadas por descumpri-lo, segundo dados do Procon RN. No entanto, ainda não há informação sobre o valor total dessas multas, já que as empresas ainda estão sendo notificadas ao longo desta semana, segundo informações do próprio Procon. Com relação ao número de denúncias feitas pelo descumprimento do decreto, desde o dia 18 de março até 31 de maio, foram 5.798 ocorrências registradas pelo Centro Integrado de Operações e Segurança Pública, o CIOSP, um número bastante expressivo. Porém, quanto às multas aplicadas a pessoas físicas, nós procuramos o governo do estado, a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas ninguém soube informar. Beatriz Leão, para 96 FM. Tem 2 lados aí, né? Dentro da situação, eu não diria nunca apenas, eu diria isso tudo. Como é que a empresa vai pagar uma multa se ela não tem faturamento algum? Às vezes, eu vi numa televisão, num canal, não sei qual, uma mulher que vende umas fantasias. Não era aqui no Rio Grande do Norte, não. Uma loja paupérrima. E aí ela abriu ontem e a polícia veio e mandou fechar a loja da mulher. A mulher, uma educação carente, assim, a gente vê pela forma de falar tudo, e ela dizendo, eu não tenho como sobreviver, eu não tenho. Então, é a mesma coisa com os comerciantes. Eu acho 23, eu acho que essas multas deveriam ser anuladas. Dinara falou aí de pacto, por aí, sem ser um pacto, porque o governante, ele não fez a parte dele. Esse é o problema maior. Nesse período todo, ele não fez a parte mínima deles. Cadê os remédios? Por exemplo, tem hospital aqui no Rio Grande do Norte que eu recebi uma portaria hoje que está dando cloroquina. Tem outros que não. É uma coisa totalmente fora dos parâmetros de organização. Então, fica uma conta só para a população. A gente estava falando aqui de comércio. O Procon Natal suspendeu atendimentos presenciais após servidores. Por favor, Tom Araújo. Deixa eu voltar essa matéria aí da Beatriz sobre os dados da CESED. Dinarte, ela tem um complemento aqui da matéria, então pronto, dizendo assim, que efetivamente, como a repórter Beatriz Leão mostrou pra gente, nenhuma empresa foi multada ainda, visto que as notificações, as primeiras infratoras ainda estão sendo emitidas. Então foram notificadas, né, que irão ser multadas, mas não foram ainda multadas. Receberam a notificação, mas ainda não foram multadas. Me chamou a atenção aí, na matéria de Bia, o final dela, em que ela perguntou sobre as multas às pessoas físicas. E ninguém soube responder. Não houve quem respondesse o quantitativo de multas físicas, porque não existe. Se existisse, haveriam de informar. Olha, multamos tantas pessoas. Eu pego esse ponto, Tom, para a gente voltar à questão inicial sobre a eficácia dos decretos. Hoje eu dei uma nota no blog do Dina, informando que uma das medidas consideradas pelos prefeitos e pela governadora, os prefeitos da Grande Natal, é a história de você multar pessoas físicas. Houve isso, sabe onde? Eu vou citar aqui de cabeça, houve isso
em algum estado aqui do Nordeste que decretou lockdown, tinha uma multa de R$ 150 para pessoas que descumprissem. Aí eu dei aquilo ali como se fosse novidade, de que poderia haver multa física, multa a pessoas físicas. Um leitor retornou com um print do Diário Oficial, de não sei quando aí, em que já estava prevista a multa a pessoas. Aqui? Sim. Só que é isso, sabe? As coisas se limitaram à letra morta, a uma publicação no Diário Oficial, e não há cumprimento. Não há. Eu tô meio que percebendo já que perdeu-se o respeito. Ô, Didac, mas espera aí, às vezes, a gente tá falando de um decreto que não tem força de lei. Às vezes é aprovado as leis que a gente fala assim, essa lei vai pegar ou não vai pegar? Quantas vezes se comentou aqui, essa lei vai pegar ou essa lei não vai pegar? Você imagina um decreto. Mas a gente tá falando de um instrumento que não foi... que se perdeu, assim, que foi publicado. A gente tá falando de um instrumento dentro de um contexto que só se fala nisso. Só se fala nisso. Ou vocês percebam que a gente fica aqui, todo dia a gente fala, vamos esperar o próximo decreto. Bora esperar o próximo decreto para saber o que é que ele vai ter. Que é no dia 5, né? A gente fala aqui todo dia, talvez o próximo decreto tenha... Então, assim, é uma coisa que se perde. É para você ver a validade que esses textos acabou ganhando. Qual é a validade? A mim parece cada vez mais, aí para puxar o off de Silvinho durante a matéria, Silvinho fala assim, tô cansado desse vídeo, tô cansadaço, cara. Eu não aguento mais ver as coisas, para citar lá, o velho Cazuza. Desculpe. Cazuza, quando dizia assim que eu vejo um museu de grandes novidades, né? É isso, cara. Todo dia é um museu de novidades. Não dá mais. Mas olha, a gente fala de multa de pessoa física. Quando a gente fala de pessoa jurídica, aí pode ir, por exemplo, fiscais, né? Procon. E quem queria multar a pessoa física? É a polícia militar? A guarda municipal? Isso. Igual a carro. Igual a carro. Aí anota a placa que seria o CPF. Você tá vendo que houve nos últimos dias aí, eu tô falando aqui coisa lógica. Você viu aí nos últimos dias que teve uma barreira sanitária. Barreiras sanitárias, pronto. Essas barreiras sanitárias, a autoridade policial poderia multar as pessoas. No caso de Natal, eu já vi que vão pedir o fechamento da orla. No caso de Natal, não. No caso das cidades da região metropolitana. Vão pedir o fechamento da orla e vão pedir a proibição de circulação em áreas específicas, que eu não sei quais são essas áreas ainda. Aí o que é conclusivo pensar por enquanto? Lógico, se houver o fechamento da orla e você sair da sua casa para ir tomar vitamina D na orla de Natal, você pode ser multado. Se passar alguém da... isso supondo que os prefeitos vão aderir aí a esse pacto pela vida, né? Porque o pacto pela morte já está em andamento.